Povo de Deus, agora síndrome de Tourette ou Tourette. Cada um fala de uma maneira, né? E essa síndrome é uma síndrome que é um distúrbio do sistema nervoso que envolve movimentos repetitivos, sons indesejados, né? E o uso de palavras indecorosas, né? Palavrões, né? Impressionante. Uma doença, é uma síndrome que provoca isso. A pessoa faz sons estranhos na boca, né? Ela faz movimentos involuntários. Em alguns casos, em boa parte do caso, é uma enfermidade, uma síndrome que leva a pessoa a falar palavras indesejadas, né? Indecorosas, muitas vezes palavrões, ok? A pessoa que descobriu esse problema foi o francês Georges Gilles de La Tourette, né? Um francês, como disse, alguns falam síndrome de Tourette, outros falam síndrome de Tourette, essas variações pequenas. E também o nome dele não é só esse, Georges Gilles de La Tourette. É um pouco maior o nome dele, mas normalmente as pessoas retratam o nome dele de maneira mais reduzida. Se você quiser conhecer o nome completo, basta ir até a internet, o Google, e você vai ter o nome dele completo e um pouco mais, né, da biografia dele, ok? Bom, visto que foi ele quem descobriu, né, foi dado esse nome a essa síndrome, e a ideia é clara, né? Síndrome de Tourette ou de Tourette é a síndrome que Tourette descobriu, ok? Está até escrito aqui errado, mas sempre que você vê alguma uma coisinha errada aí, considere mais a nossa fala, que por mais que a gente corrija, né, dá uma geral no texto, sempre tem alguma coisa que sai e fica despercebido, ok? Então, não leve, desconsidere alguns erros menores. Bom, se tem o nome de síndrome, então nós estamos falando em um conjunto de sintomas, né? A, a síndrome de Tourette não tem como definir a causa dela, né? Os médicos, a medicina ainda não conseguiu definir, está em estudo ainda. Normalmente, essa síndrome, ela começa no final da infância e no início da adolescência, ok? Então, o problema leva a pessoa a fazer movimentos repetitivos e incontroláveis, né? Então, movimentos repetitivos que acontece de repente aí por meses ou ano, e isso pode ser o sinal de que a pessoa pode estar com a síndrome. Uma criança, né, um junior, um adolescente, ele começa a ter alguns sinais repetitivos, e esse sinal repetitivo ele perdura, né? Aí por meses ou anos, pode ser um sinal. E é um indício que é um indicativo de que o médico, né, esses movimentos repetitivos precisam ser investigados, ok? Bom, entre os vários movimentos involuntários que a pessoa com essa síndrome tem, vamos ver agora alguns exemplos. Piscar os olhos, né? Repetidas vezes piscar os olhos. A pessoa fica fazendo caretas, né, com a língua para fora, bota a língua para fora, faz aquelas caretas, mas umas caretas bem acentuadas, né? E a pessoa também, como foi dito, ela pode usar palavras ofensivas, né, e palavrões. Tudo isso decorrente da síndrome de Tourette, né? Impressionante, né? Simplesmente impressionante. Além dos movimentos involuntários, tem também os sons, né, ou palavras que a pessoa emite sem controle, né? Tudo isso acaba gerando para a pessoa, né, com esse problema, grandes incômodos, né? E também acaba gerando problemas incômodos para a pessoa, né, que convive
com quem tem sintoma familiar, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, e também outras pessoas que estão próximas a quem tem essa síndrome, ok? Entre os vários tipos de comportamentos que a pessoa pode ter, nós temos a coprolalia. O que é isso? Falar palavras indecorosas ou palavrões, como já mencionamos. Agora, você imagine, meu irmão, minha irmã, uma pessoa cristã, nasceu no lar evangélico, e um pai e uma mãe descobre que um filho desse começa a ter essa síndrome, e ela é uma pessoa cristã, e ela frequenta a igreja, ela vai a culto, e no meio do culto ela começa a ter essas reações. Entre os irmãos, ela começa a ter essas reações. É isso? Na hora do culto, depois do culto, uma pessoa que não tem controle, ela vai falar palavrão, ela vai falar palavras indecorosas, ela vai ficar tendo vários movimentos bruscos, né, no corpo. É bem complicado isso, né? Muito complicado. Deixa eu ver aqui. Nós temos também a ecolalia, é isso? O que é isso? É a repetição da palavra que a outra pessoa falou. É tipo um eco, né? Dá a ideia de eco, né? A pessoa fala, o outro automaticamente repete. E também nós temos a palilalia, que é a repetição da mesma palavra por várias vezes. Então, meu irmão, minha irmã, é bem complicado realmente, né? E nós temos uma sociedade que ela não foi educada a lidar com esse tipo de problema, né? A tendência normal é a pessoa rir, achar engraçado, né? E quando não acha engraçado, se assusta e o afastamento é natural. Então, é importante também que as pessoas, você como terapeuta, os pais, as pessoas que convivem com quem tem essa síndrome, devem tomar cuidado para não confundir alguns comportamentos de quem tem essa síndrome, e comportamentos esses que têm uma relação direta, né? Parece muito, né? E as pessoas acabam se confundindo e correlacionar essa síndrome com a TDAH. Às vezes a pessoa tem TDAH, TDAH, né? Ou então a pessoa tem o TOC, e aí as pessoas, como pode ter alguns sinais parecidos, essas enfermidades podem ser confundidas uma com a outra, né? Você sabe que TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? E TOC é transtorno obsessivo compulsivo, ok? Então, deve tomar muito cuidado, porque pode, então, ter essa confusão. Às vezes a pessoa tem o TDAH ou TOC e alguém pode achar que é Tourette, né? Ou então tem Tourette e achar que é TDAH, né? Porque são parecidos. Então, apesar da semelhança, cada um tem a sua característica própria, e o exame clínico é que vai determinar essas enfermidades, ok? Então, quem tem TDAH e TOC tem alguns comportamentos parecidos com quem tem síndrome de Tourette, ok? Entenda isso. Hoje, muitas pessoas que sofrem com essa síndrome estão fazendo sucesso com um canal no YouTube, no TikTok e em outras redes sociais. Essas pessoas que têm canal, elas podem ser usadas como estímulo para o seu paciente enfrentar a enfermidade. Então, você está no consultório, apareceu alguém com essa síndrome, já está diagnosticado, de repente foi até encaminhado por um psiquiatra, ó, nós somos aqui o tratamento médico, mas ele ou ela também precisa ter um acompanhamento terapêutico, e alguém chega lá encaminhado, né, por um médico. É isso? Então, além de você trabalhar, né, com o protocolo básico de nossa proposta, né, do FE,
a nossa formatação emocional, que é o protocolo básico, uma das ferramentas que você pode usar ao lidar com essa pessoa que certamente a maioria dela passam por situações de constrangimento, acaba tendo fobia social, acaba tendo síndrome de pânico, acaba, sabe, de alguma maneira sofrendo com isso. Uma das dicas que você pode usar é mostrar para essa pessoa que procurar esse paciente que há outras pessoas que passam pelo mesmo problema delas e acabaram usando esse problema como benefício próprio, levando um pouco o problema na esportiva, brincando com a enfermidade e tendo sucesso no YouTube e no TikTok, ganhando dinheiro com isso. Mostrar, então, ao paciente que existe uma saída. E uma das saídas é levar menos a sério a brincadeira, aceitar a realidade e transformar esse limão em limonada. E é o que alguns têm feito, e tem sido muito edificante para essas pessoas. É uma saída, se você achar interessante, você pode usar, ok? Cadê? Continuando aqui. Além de você assistir, né, e levar o seu paciente a assistir o canal dessas pessoas no TikTok, no YouTube, em outros canais, outras redes sociais, oriente também a pessoa a buscar hospitais e escolas que estudam e tratam esse problema, né? Porque na rede pública, as pessoas não vão encontrar profissionais que trabalham isso. Não vai encontrar mesmo. Você, por exemplo, não encontra na rede pública psicólogo, terapeuta, psicanalista. Difícil. Dificílimo encontrar. E essas doenças mais raras também não vai encontrar. Então, qual é a solução? Procurar hospitais e escolas onde tem pessoas estudando isso. Esse é o caminho mais apropriado. E também orientar também os seus pacientes a procurar nas redes sociais, né, grupos privados de pessoas que têm esse problema e que se autoajudam. Hoje, praticamente, para tudo quanto é tipo de enfermidade, tudo quanto é tipo de problema, você vai encontrar um grupo no WhatsApp de pessoas que se encontram, né, que passam pelo mesmo problema, e ali fazem uma terapia de grupo, onde se ajudam, né, mutuamente. E olha aí, ó, até em enfermidade, nós temos aqui uma proposta de festa americana, né, que fica mais fácil estarmos juntos. E, na verdade, isso acaba sendo hoje, essa ideia, ela é bem aceita como realmente um recurso extraordinário, estar junto com outras pessoas com o mesmo objetivo, enfrentando os mesmos problemas, pessoas que têm quer alcançar os mesmos ideais, isso é um potencial enorme. Então, lembre-se, quando você encontrar um paciente, quando chegar um paciente lá no seu consultório, você dá essa dica. Existem hoje certamente grupos, procure entrar em grupos da rede social, e aí vão se ajudar, vão falar onde tem tratamento, né? Quais medicamentos, aonde encontrar os medicamentos, né? Que se deram bem os médicos. Claro, cada caso é um caso, e tem medicamento que vai servir para um e que não vai servir para outro, mas pelo menos saber da existência desse medicamento, isso é muito interessante. Então, indica, fique conectado com os recursos que o seu paciente tem e dá essa dica para eles. Então, às vezes, chega lá totalmente perdido, e uma orientação de buscar um hospital escola, uma orientação de buscar redes sociais de grupos que têm o mesmo problema, vai ser uma dica excelente, ok? Como terapeuta, se você receber uma pessoa com essa síndrome, a investigação na tubulação de vida dela poderá revelar abuso sexual, situações de angústias, ansiedade e sofrimento diversos. Por isso é importante a atuação do terapeuta juntamente com o médico, né? Você vai agir em questões emocionais que acabam prejudicando mais ainda a síndrome, e o médico vai trabalhar com problemas físicos, naquela situação de medicamento, que vai aliviar os tiques nervosos da pessoa, né? A questão é física, e você atuando no emocional. Pessoas com essa doença
ela tem um vulcão de emoções, né, no inconsciente dela. E esse vulcão de emoções é aliviado, né, é colocado para fora, né, através dos tiques nervosos, né, dos movimentos, né, das palavras, de palavrão, de palavras ofensivas. A pessoa sente aquela emoção, aquela coisa por dentro, impulsionando ela, e ela até tenta segurar, mas é muito complicado ela segurar, entendeu? E acaba colocando para fora isso, né. Assim, mal comparando, imagine você tá na rua e daqui a pouco dá aquela dor de barriga, mas aquela dor de barriga braba, ou então aquela vontade de vomitar, mas aquela vontade de vomitar forte. Se por mais que você tente segurar, você não vai conseguir segurar, entendeu? Mal comparando, as pessoas sentem, né, nos relatos que dizem, e os médicos confirmam, elas sentem esse vulcão de emoção e tem que colocar para fora, né. Mas é um alívio temporário, né. Aí logo vem a necessidade do inconsciente repetir de novo aquela vontade, aquela coisa interna ativa, e a pessoa faz de novo. E ela fica ali um ciclo, né, de emoção interna e colocar para fora. Há relatos aí de pessoas que a cada 5 minutos ela tem esses espasmos, esses tiques, né. É realmente muito complicado, até que a pessoa aprenda a lidar com isso. Primeiro que a pessoa tem uma dificuldade pessoal para começar a lidar com a enfermidade. Depois ela vai ter a dificuldade social, que imagino que é a maior, ok? Se no tratamento terapêutico, entenda isso, a pessoa entender que no histórico da doença tem fatores emocionais, e na terapia ela foi ensinada, né, e depois de ser ensinada, ela conseguir ter mais controle sobre as suas emoções, automaticamente ela terá menos tique nervoso. Logo, o espaço entre um tique e um espaço, uma reação automática, esse espaço for mais longo, maior qualidade de vida. Então, de repente, aí da terapia, ela vai ter ali a cada 5 minutos um uma reação. Depois de um bom tratamento, vai ter depois de horas, né. Então é ótimo isso, entendeu. E tem casos aí que a pessoa, na verdade, junto com a terapia, com o medicamento, ela fica dias, o dia todo praticamente, quase sem. Ela consegue ter o controle. E quando tem, é leve, né. Então, esse é o objetivo. Cura não tem, mas tem controle. E o trabalho do terapeuta é de fundamental importância, juntamente com o trabalho médico, ok? Então, o tratamento deve incluir medicação e terapia. Mas você deve sempre lembrar que a medicação geralmente trata sintomas, não vai tratar o que ativa, né, ou faz provocação à síndrome. Então, você, como terapeuta, você pode trabalhar a raiz do problema, né, que é lá o emocional, né, ou pelo menos que não seja raiz, mas seja uma raiz ativadora, né. E aí você trabalha e, no geral, o seu dependendo do caso, o trabalho terapêutico terá um impacto maior do que o trabalho médico. Mas sempre é bom trabalhar com os 2, né. Então deixa o médico fazer o trabalho dele e você faz a sua parte. Não sei se já falamos isso, eu acho que não, é a primeira vez que falamos isso. É muito comum o terapeuta trabalhar em parceria com o médico, entrar em contato com ele, né. E aí o médico mesmo pede para entrar em contato com o terapeuta, ou então o terapeuta pede para entrar em contato com o médico, e assim trabalhar os 2 juntos, entendeu. Às vezes o médico, depois você vai aprender isso, o médico indica o negócio, o terapeuta, pelo que conhece, vai ver que aquela indicação não vai ser boa, ele pede outro, você não poderia indicar outro por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí entram em um acordo, conversam, isso é muito comum, né.
Aí, mais para frente, você vai estudar um pouco sobre isso, vai ter matérias, né, para você entender sobre as medicações usadas, os remédios mais comuns, os efeitos, né? E aí isso é muito interessante. Certa vez a minha esposa estava na igreja e de repente ela foi chamada para uma emergência e a pessoa estava em crise, mas em crise daquela mesmo difícil. E aí chegando lá, ela conseguiu contornar a situação. E aí, "E o que você tem?" "Ah, eu tenho já faço tratamento há muito tempo, tá-tá-tá-tá". "Ah, aí você toma algum remédio?" "Ah, eu tomo remédio". Quando ela falou, assim, o remédio, não lembro agora o nome específico, "Ah, isso aí é esquizofrenia". É. Aí minha esposa perguntou: "Você foi diagnosticada com" "É, ficou meio assim, pelo medicamento, já sabe qual é a indicação para aquele medicamento". Isso faz toda a diferença, né. Então isso é a matéria de farmacologia, né. Numa segunda etapa ou ainda, quem sabe nessa primeira etapa ainda não, talvez não vão colocar, quem sabe não vão fazer uma live especial sobre isso, né, ou se não fizermos uma live especial sobre isso, certamente na segunda etapa, né, depois de 7 meses, esses assuntos que nós não tratamos na primeira etapa, vai entrar, né, mas ainda pode ser que entre na primeira etapa na live, ok? Então, todo esse conhecimento de fundamental importância para o seu tratamento, você cuidar do seu paciente. E lembre-se que para fazer a formatação emocional, a pessoa precisa estar em um mínimo de homeostase, né? Ou seja, tem que ter um mínimo de controle emocional. Eu nunca tive essa experiência com alguém com síndrome de Tourette, mas eu imagino que deve ser um pouco difícil, né? Porque a pessoa precisa fazer a formatação, né, e ela vai lá e ela precisa fechar os olhos, precisa se concentrar, pensar lá no passado, e aí daqui a pouco ela está pensando, daqui a pouco ela começa a dar as coisas. Eu, apesar de para a pessoa, de repente já está acostumada com aquilo, ela vai fazer, mas eu imagino que é uma dificuldade a mais, mas é possível fazer sim. E você não deve se esquivar, vai seguir o mesmo protocolo, tendo um pouco de dificuldade, você vai fazer, né. E aí deve sempre lembrar também que, se durante a viagem mental houver muita dor emocional, né, na pessoa, a a formatação deve ser feita com uma interação maior do terapeuta, né. Às vezes o terapeuta fica ali olhando, a pessoa está narrando, e aí? Aí ela começa a narrar: "Eu estou aqui, estou vendo minha mãe, estou vendo meu pai, estou vendo ela está narrando a situação e ela está mostrando ali um pouquinho de angústia, de ansiedade, mas está sob controle. Mas há situações que ela começa a, né, aí, né, se for muito doloroso o que ela começar a sentir, a vivenciar, né, você vai começar a fazer um trabalho ali, né, de ajuda a ela controlar aquele momento de dor que ela está vivendo. Em uma das nossas matérias, nós falamos, em uma das nossas aulas lá atrás, nós falamos sobre a dor no processo de cura. Tem que ter, vai ter, é normal. Então, a pessoa, quando ela começa a se sentir numa situação, por exemplo, que ela foi violentada, abusada, né, que ela foi agredida pelo pai, pela avó, e que ela começa a imaginar aquilo, e aquilo começa a ser muito forte, né, você pode começar a ter uma interação maior, né, até já que a pessoa está imaginando, ela está num tipo de um sonho acordado, você pode automaticamente falar assim: "Ó, calma, fica um pouquinho, eu posso estar aí contigo?". Né, ela está imaginando e quando ela imagina, ela está vivendo a me é como que um sonho acordado. Aí você pode interagir com ela: "Calma, espera um pouquinho, se afasta um pouco, eu posso estar aí contigo? Eu vou entrar contigo aí, eu vou caminhar contigo, eu posso?". A pessoa pode, você pode estar do ladinho dela. Há situações que você pode até abraçá-la, assim, botar a mão no ombro, né, e ficar pertinho aqui: "Eu estou contigo aqui agora, vamos junto". E ela está lá, naquela imagem, ela está vivendo aquela cena e você já está lá com ela também. E ela se sente mais segura com isso. E você está ajudando ela a vivenciar, a viver aquilo,
a rever aquilo. Um exemplo, se ela está sendo abusada, violentada, na medida que ela se aproxima na cena, ela está vendo ela mesma na imaginação dela, ela está revendo aquilo, né, fala: "Calma, você pode voltar um pouquinho, vamos afastar um pouquinho mais. Fica comigo aqui, respira um pouco mais, vai, vamos fazer o protocolo da respiração, vai, respira. Ó, é no abdômen aqui, é diafragma, tá? Puxou, primeira, segunda, terceira, ok? Tá um pouquinho. Tá, vamos de novo, não precisa, lembra? Lembra do processo de cura, né? Você precisa passar por essa dor. Lembra lá da metamorfose emocional, né? Você é o gato, né? Que encontrou o cachorro. Aí você precisa enfrentar. É hora de enfrentar. É enfrentando que vem a tua cura. Vão comigo, eu estou contigo, vamos embora. Aí tu está estimulando a pessoa. Vamos dar mais uma aproximada. Né? Aí a gente vai dar uma, já se aproxima um pouco mais. É tipo assim, se você vê, se a pessoa tem medo de barata, se ela vê a barata de longe, é um medo. Se ela se aproxima, é outro medo. Então, na medida que você vai se aproximando, tu vai enfrentando o medo, até chegar na barata. É difícil? É. Então, você vai trabalhar isso. E quanto mais a pessoa vai enfrentando esse medo junto com o terapeuta, mais ela vai ter tá chegando próximo da sua cura, de enfrentar o problema e naquela metamorfose, né, ela vai passar a ter mais força do que o medo, percebe? E aí, quando ela enfrenta, também ela está fazendo uma ressignificação para o cérebro, porque quando a dor veio, aquilo é medo, aquilo é pavor. E agora ela está mostrando segurança, ela está mandando mensagem para o seu inconsciente de que ela é capaz, ela está inventando e ela quer vencer aquilo, e o inconsciente acaba correspondendo. É porque o inconsciente, o nosso cérebro, ele está à sua disposição, à nossa disposição. O que você quer? Se você quer ficar viciado em droga, ele está contigo. Se você não quer ficar viciado em droga, ele não está contigo. Se você quer vencer o seu problema de álcool, de vício, ele está contigo. Se você não quiser vencer, ele faz o que quiser. Se você quiser acordar cedo, ele acorda cedo. Se você quiser acordar tarde, ele acorda tarde. É o que você quiser. Ele topa tudo. Né? Aí se você falar, eu quero enfrentar, aí no primeiro momento ele vai ver se você quer. Né? Mas se a pessoa quer, ela começa a enfrentar, o cérebro vai corresponder, aí quer mesmo, está enfrentando. E aí, daqui a pouco, o cérebro vai dar força. Então ele quer, vamos dar essa força para ele. Percebe? É mais ou menos assim que funciona. Aí vem a questão que eu já falei com vocês, a questão da estratégia cognitiva, que é na mente, a pessoa entende o negócio. Vem o comportamental, ela vai ter atitude do dia a dia que vai fazer ela vencer, a estratégia vivenciais, que é justamente essa maneira que ela quase que ela sonha acordado. E ela enfrenta, ela revive a dor, porque ela sabe que o reviver a dor, no reviver a dor, está a cura. Ok? Bom, em síntese, primeiro, na medicina ainda é estudado a origem desse problema misterioso, que é a síndrome de Tourette. Okay? Segundo, não existe um exame para determinar essa doença. Então, uma ressonância, tomografia, raio-x, nada. Exame de sangue, nada. Não existe. O diagnóstico é clínico. O médico ele vai observar os sintomas, se é muito tempo, e aí vai correlacionar lá. Quem tem a capacidade de determinar isso é o médico, não o terapeuta, ok? E nem o psicólogo. O médico, você não, ok? Terceiro, não tem cura, mas apesar de não ter cura, pode ter controle pelo uso de medicamentos e de terapia. Essa é a síntese mais importante dessa nossa aula. É uma das mais importantes. Hoje, muitas pessoas que sofrem com essa síndrome estão fazendo sucesso no canal do YouTube, como nós falamos, né? E também no TikTok e em outras redes sociais. Então, essas pessoas que têm canal pode ser usada como estímulo para seu paciente enfrentar a enfermidade, como já foi citado. Além de você assistir e levar um paciente a assistir esses canais dessas pessoas que fazem sucesso, né? Você deve orientar que seja buscado esses hospitais de escola, né?
e tratar esse problema, tá? Então, dando ênfase a esse ponto, que é muito importante essa ênfase, você guardar essa ênfase. E também a busca de apoio nas redes sociais, nos grupos privados. Não esqueça desse ponto, que é muito importante. E aí, procure sempre pesquisar mais sobre o assunto, e entre os canais no YouTube que falam sobre esse assunto, eu estou indicando para você a a seguinte pesquisa no YouTube: síndrome de Tourette, Drauzio Castro. Só você colocar lá no YouTube, síndrome de Tourette, Drauzio Castro, está ali uma matéria, uma coisa muito interessante, que vai falar sobre essa enfermidade, né. Outro Outra pesquisa que você pode fazer no YouTube: as perguntas que eu mais recebo sobre a minha síndrome de Tourette. Uma pessoa, uma menina, que fala ali sobre as perguntas que falam, ela tem um canal, aí é muito interessante eu ouvir os relatos dessas pessoas e ter mais contato visual com esses tics, né, porque uma coisa é você, ouvir falar, outra coisa é você ver, né, e aí você vai ter realmente uma noção do que é essa enfermidade vendo esses vídeos, né. Outra indicação, síndrome de Tourette, Joyce Luz, ok? É a mesma pessoa lá das perguntas, é Joyce Luz. Então veja isso. E também, muito interessante, tem vários outros canais, entrevista, a entrevista com Dileira, né, de noite, né? E muito interessante, engraçado até, né? Claro, você vai ver ali muitos palavrões, porque tem a ver com a doença, né? E você vai observar nessa entrevista do Dileira, no De Noite com Gentili, né? Danilo Gentili, é esse mesmo o nome. Você vai observar quando ele relata, ele brinca, ele ri, ele faz piada com a enfermidade dele, né? Só que tu vai observar que um dado momento, ele vai falar de que antes dessa doença se manifestar, ele foi abusado por muito tempo por uma pessoa. E você vai observar que apesar de estar em um contexto alegre, de zoação, quando ele fala essa parte, você percebe nitidamente os olhos dele lacrimejar. Você vê como é que essas questões emocional acaba afetando mais essa doença, ok? Por isso a importância do tratamento terapêutico. Não perca, não deixe de assistir esse canal, esses canais, ok? Eu vou até depois, ver aqui a somatória, do tempo desses canais, e eu vou colocar isso na somatória geral, das suas aulas estudadas, né? Vamos depois refazer tempo de aula e vamos ver se a gente vai colocar também esse tempo aí. E amanhã ou depois, quem sabe, até eu coloco esses canais, como o tempo de aula de 1h30 da nossa programação. Todos esses canais aqui, essas entrevistas, elas estão fora do cronograma de aula. Eu estou pensando já em colocar, para incluir. Mesmo que eu não colocar, vou considerar que você vai ver e para que o seu tempo de aula final seja maior. Hoje nós temos um mínimo de 210 horas, né? Mas nós queremos cada vez mais aumentar esse tempo de aula, ok? 210 horas está ótimo, né? E com o tempo nós vamos aumentando, tá bom? E por último, nós indicamos para você, ó, pega a família, se você tem Netflix, hoje eu tenho certas limitações quanto à Netflix, porque ela tem algumas programações que acabam ferindo a minha fé, meus princípios, né? E ali tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Mas se você ainda tem Netflix, eu indico que você um dia marque com a sua família um almoço e aí assiste o filme Toque Toque, na Netflix, que fala sobre a síndrome de Tourette, um filme muito interessante, que vale a pena você assistir para a sua formação profissional, como também para a sua diversão em família. Mas é bom você dar esse contexto para a família, ó, trata de uma doença, vai ter palavrão, mas é um palavrão relacionado à doença, mas é muito interessante o filme. E também o filme que fala sobre isso também, que eu ainda não vi, ainda vou ver, que é indicações também que eu vi, fiz pesquisa, é O Primeiro da Classe, né? Nesse caso, você vê no YouTube. Ok? Então é isso. Essa aula, então, nós falamos sobre síndrome de Tourette, né? Ou Tourette, cada um fala de uma maneira, e acredito que foi uma aula muito interessante para você, uma descoberta, né? Muitos nem sabiam que isso existia,
e você não sabe a infinidão. Se você, nós vamos fazer uma matéria aí, nós estamos programando uma aula, uma live, nós vamos fazer o dicionário das doenças emocionais. É muita coisa, né? Nós temos pelo menos, mesmo que não estudamos todas elas, eu não tenho a consciência de que elas existem, ok? Claro que no decorrer dos anos você vai acabar estudando praticamente todas, mas até lá é anos e anos de estudo. E vão pegando aí as que mais lhes interessam no momento, ok? Então, eu fico por aqui. Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe. Eu aguardo você na próxima aula.